não é o caso. Quadriláteros. Tá certo. Notáveis. Quadriláteros notáveis. Tenho minha séria desconfiança, mas eu vou explicar do porquê que eu estou, fazendo aqui essa pequena observação. Porque para nós entendermos o que de fato é um paralelogramo, nós temos que passar por esse princípio bem aqui, meu amigo. Por quê? Quadriláteros notáveis são figuras planas, que, como o próprio nome, na analogia do próprio nome nós já podemos ver, possuem 4 lados. Só que essas figuras dividem em 2 grupos principais. Nós temos de um lado os nossos queridos amores paralelogramos. Isso aí, você não está entendendo o que eu estou escrevendo, mas entende o que eu estou falando aqui. E nós temos também os nossos ridículos. Eu ia escrever ridículos, mas não é. Trapézios. Esqueci de me apresentar. Eu sou Gabi, de ADM 24 Matutino, e eu vou explicar para vocês hoje acerca da nossa figura que ficou responsável no nosso grupo, que seriam os paralelogramos. Olha só que palavra linda. O que eu quero explicar acerca de quadriláteros notáveis? Quadrilátero, como eu bem já falei, são figuras que possuem 4 lados, só que nem todo quadrilátero é notável. Tem uns que são inúteis. Como, por exemplo, você pode acompanhar nessa figura bem aqui. Olha. Não ficou um exemplo muito bom não, porque esse quadrilátero ficou meio judiado. Observa, tem 4 lados. Mas não é notável. Por quê? Porque esse lado aqui, ele não é paralelo ao seu lado oposto. Não é congruente. Entendeu? E outra coisa, não é paralelo ao lado oposto. Esse detalhe que eu ia falar agora eu vou falar mais pra frente. Mas enfim, deixa eu continuar minha explicação aqui. Inclusos nesse grupo aqui, que são os nossos lindos paralelogramos, nós vamos ter os retângulos, nós vamos ter os quadrados, nós vamos ter o próprio, muita calma nessa hora, o próprio paralelogramo, que não é a mesma coisa de retângulo, não é a mesma coisa, e nós vamos ter figuras também semelhantes a essas. Olha só, lembra uma pipa, infância, entendeu? Nós vamos ter essas figuras, são todos paralelogramos, entendeu? Sendo que a figura que nós vamos trabalhar aqui nesse vídeo é essa aqui, ó, paralelogramo. Isso aqui são figuras que podem ser consideradas também. Por quê? O que diferencia ela dessas figuras, que no caso seriam os trapézios, é que, por exemplo, uma figura como essa, aqui, um trapézio, se nós puxarmos as retas aqui, olha, se você bem pode observar, elas se cruzam, ou seja, não são um paralelogramo. Por quê? Um paralelogramo, ele possui todos os segmentos de reta, eles são congruentes. Todos os lados opostos são congruentes, ou seja, essas retas aqui, elas são paralelas e elas não se cruzam também. Pode dar o segmento que for aqui, olha, não vai se cruzar, a não ser que a mão do indivíduo seja muito torta a ponto de fazer um cruzamento aqui, mas não se cruza. Diferente desse aqui. Mas por que eles se cruzam? Eles são considerados quadriláteros notáveis, porque ainda assim eles possuem um segmento que não se cruza em momento nenhum. São paralelos e não se cruzam. Ou seja, são quadriláteros notáveis. Com isso nós podemos concluir que quadriláteros notáveis são figuras planas que possuem segmentos de reta que possuem pelo menos um segmento de reta. E paralelogramos possuem todos os segmentos de reta congruentes. Eu estou me complicando muito, mas eu acredito que vocês estão me entendendo. Vamos falar agora desse querido aqui, em específico. O nosso
nosso querido paralelogramo. Vamos lá. Essa figura aqui, tal como as demais figuras, ela possui propriedades. Quais são as propriedades desse paralelogramo? Primeiro, os lados opostos eles são congruentes. Os lados opostos. Eu vou primeiro dar uma leve definição aqui antes de explicar diretamente as propriedades. Nós precisamos entender que ele possui, tal como as demais figuras, base e altura. Tanto esse lado aqui quanto esse aqui, eles podem ser chamados de bases. Só que na hora do cálculo nós não vamos calcular bases, é base, entendeu? Porque se a gente virar de cabeça para baixo vai ficar a mesma coisa. São congruentes. Possuem, né, medidas iguais. Ou seja, isso aqui é base. Isso aqui também pode ser base. Nós vamos usar somente essa daqui. Base e altura. Vamos lá. Isso aqui é a altura. Certo, produção? Teu olho. Vamos falar agora aqui de uma coisa. A altura, meus amigos, é aquilo que forma, é o lado que forma um ângulo de 90 graus. Isso aqui, nem de longe, forma um ângulo de 90 graus. Só se você for leste ou oeste. Aí talvez você entenda de uma forma igual. Mas isso aqui não é um ângulo de 90 graus. A altura tem que ser isso aqui, ó. Com um ângulo de 90 graus. Ou seja, temos base e temos altura. Certo? Para explicar agora um pouco sobre as propriedades, vou especificar bem aqui. Altura. Muito errado isso aqui, mas vamos lá de novo, vamos tentar de novo. Altura. E agora, para explicar para vocês um pouco sobre a propriedade do trapézio, vou utilizar outro desenho. Me perdoem pelo desenho. E eu vou explicar para vocês um pouco sobre as propriedades. A, B, C, D. Primeira propriedade. O lado AB é congruente ao lado DC, tal como AD é congruente a esse lado aqui. Nós podemos explicar dessa forma. AB ele é congruente a DC. BC ele é congruente a AD. Se é que vocês me entendem. Vamos lá para a próxima propriedade. Primeira propriedade são congruentes. Próxima propriedade. Os ângulos também são congruentes. Os ângulos são congruentes. Ou seja, eles também são iguais. Os ângulos opostos, na realidade. Os ângulos opostos são congruentes. Esse ângulo é congruente a esse e esse ângulo é congruente a esse aqui também. Os ângulos opostos. A mesma medida que esse possui, e a mesma medida que esse possui também. Outra propriedade muito interessante, que eu não vou estar me dando trabalho de escrever, senão vai demorar muito, mas é que as diagonais se cruzam em seus pontos médios. As diagonais se cruzam em seus pontos médios. Elas se cruzam bem aqui. O ponto médio é a metade de cada uma. Essa daqui se cruza bem aqui, essa daqui se cruza bem aqui. Como vocês podem ver. Vamos voltar para cá um pouquinho falando sobre mais um pouco sobre base e altura. Nós podemos utilizar isso aqui a nosso favor para calcular a área do paralelogramo. Nós sabemos que a área se calcula base. Calma que esse B está muito ridículo. Base vezes altura.
área é igual a base vezes a altura. Então, nós multiplicamos isso aqui por isso aqui, ó, por esse segmento bem aqui. Vocês conseguiram pegar? Vamos lá. Caso você, né, minha amiga, que está assistindo esse vídeo agora. Vamos lá para um pequeno exemplo. Temos aqui um paralelogramo. Ou assim. Confundo muito com retângulo, né, mãe? A professora Gabriela quis assim. Vamos lá para um paralelogramo. E ele, de altura, mede 12 centímetros e a 12 metros, no caso. A base, ela mede 5, vamos dizer assim, 5 metros. Não está compatível, né? Mas é sobre isso. Como que nós vamos fazer esse cálculo aqui acerca da base da área do paralelogramo? Nós vamos multiplicar, né? 5. A área vai ser igual a 5 vezes 12, que vai ser igual a, bora fazer esse cálculo aqui, nós temos 12 vezes 5, 5 vezes 2 é 10, leva 1, 5, 6. Então, a base vai ser igual a 60 metros. E nós temos um detalhe bem aqui na unidade de medida, que é metro. Mas como nós estamos calculando área, vem ser metros quadrados. Eu acredito que deu para entender, né? E é isso aí. As informações que eu tenho acerca da nossa figura. Oi, professora, eu sou aluna de ADM 24 Matutino e me chamo Michele. E hoje vou resolver a questão que fala assim: qual o valor da área da figura abaixo? Bom, sabemos que para calcular a área do paralelogramo é preciso a área é igual base vezes a altura, ou seja, a área é igual a 10 vezes 5. A área é igual a 50. Alternativa letra D. Oi, eu sou a Edila, da turma de ADM 24 Matutino, e hoje eu vou responder uma questão da lista de exercícios. A questão pede: uma parede de uma escola com formato retangular tem 4 metros de comprimento e 3 metros de altura. A diretora quer pintá-la utilizando 2 cores distintas acrílica. A azul será utilizada ao longo de todo o seu comprimento, mas até a altura de 2 metros. O restante da parede será pintado com tinta branca. A medida da área em metros quadrados a ser pintada de branco é: a área total da parede é 4 vezes 3, que é igual a 12 metros ao quadrado. Então, a área azul é 4 vezes 2, que é igual a 8 metros ao quadrado. A área branca é a total menos azul, que é 12 menos 8, que é igual a 4 metros ao quadrado. Então, nossa resposta vai ser a B. Oi, eu sou a Lawane de ADM 24 Matutino e hoje vou responder uma questão de paralelogramo. Um paralelogramo tem área de 60 centímetros ao quadrado e a base de 10 centímetros. Qual é a sua altura? A é a área e B é a base e H é a altura. Então, a área A é 60 centímetros ao quadrado e a B é 10 centímetros, que é igual a 6 centímetros. Então, essa aqui é a altura.
Oi, eu me chamo Maísa, de ADM 24 matutino, e eu vou responder uma questão de paralelogramo. Bom, um paralelogramo tem base de 12 centímetros e altura de 4 centímetros. Qual é a sua área? Bom, aqui a gente tem um retângulo de base de 12 centímetros e de altura de 4 centímetros. Aí, o certo seria a gente fazer assim. A igual a base vezes altura, que no caso seria A igual a 12 centímetros vezes 4 centímetros, que daria no total 48 centímetros quadrados. Olá, me chamo Emanuele, sou de ADM 24 matutino e vou apresentar uma questão sobre paralelogramo. Um paralelogramo possui base de 12 centímetros e altura de 7 centímetros. Bom, a questão pede para identificarmos qual é a área dessa figura. Então, vamos multiplicar a fórmula. A, que é igual a 12 centímetros vezes 7 centímetros, que é igual a 84 centímetros ao quadrado. Ou seja, nossa alternativa compõe a resposta da letra B, 84 centímetros.